Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós queremos pedir que nesse momento a Tua Palavra faça sentido para nós, que a Sua presença e o Teu Espírito convença o nosso coração acerca dos Teus caminhos, das Tuas verdades e da Sua proposta de vida para nós. Que da nossa parte haja humildade em tentar ouvir e compreender a Tua Palavra e um desejo por ver esta Palavra fazendo de nós uma nova pessoa, novas formas de viver, novas rotinas, novas verdades, novas práticas para a nossa vida. Nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens aqui na comunidade Jardim Paulista com o nome Presentes Espirituais. No vídeo que nós assistimos é um convite para a série e colocamos aqui para que você considere estar com a gente nos 3 domingos então dessa série. Hoje e os próximos, dia 10 e 17 de dezembro, sempre às 11 horas aqui na CJP. Eu acredito que será muito importante você participar dos 3, porque você vai ter nos 3 domingos uma forma de compreender melhor quais são os presentes de Deus para a sua vida e como você pode aplicá-los, né? Trazer isso para o seu dia a dia, para a sua vida. E espero que todos nós, então, ao terminarmos essas reflexões, estejamos bem melhores, ou melhores equipados para o viver diário diante de tantos desafios que nós temos. Ok? Eu quero começar aqui a nossa conversa lembrando que aqueles que já caminham na fé cristã, ou seja, aquele que já é cristão, não necessariamente sabe, esses não sabem necessariamente quais são os seus dons espirituais. Se eu perguntasse aqui para vocês, quais são os seus dons? Você que já é cristão, você saberia responder? Isso para você é algo claro? Né? Para que servem e como utilizá-los? Você sabia que existem esses dons, né, ou presentes de Deus para você, e que talvez a gente possa passar a vida inteira sem saber quais são e exercê-los? Agora, para aqueles que não são da fé cristã, ou seja, não tenho nada com isso, não ando, mas estou curioso por saber sobre presentes espirituais. Vocês podem pensar que esses presentes espirituais é algo interessante e talvez tenha alguma utilidade para as coisas da vida, porque está um pouco assim na moda essa questão da espiritualidade, né? Como é lidar com espiritualidade? Presentes espirituais no mês de dezembro é ótimo, né? Espiritualidade hoje tem sido sinônimo de pessoas que são desapegadas aos bens materiais, são pessoas que desfrutam e de alguma forma cultivam uma sabedoria que transcende as questões do consumo, ou seja, presentes nessa linha são ótimos. Então talvez haja alguma proposta do cristianismo que vai me ajudar no meu dia a dia, né? E presente geralmente é de graça, não faz mal nenhum pegar alguns e desembrulhar e tentar trazer para o dia a dia. Agora, o que nós vamos tratar aqui é o fato de que Cristo trouxe-nos presentes espirituais. Os presentes espirituais que nós vamos conversar, sobre os quais nós vamos dedicar 3 domingos, são os presentes que Jesus trouxe para nós, que na Bíblia são chamados de dons. E eles são distribuídos para os que se entregam a Cristo e pertencem à igreja dele. Então nós vamos falar especificamente sobre presentes que Cristo trouxe para a humanidade e ele entrega para as pessoas que se tornam seus seguidores, suas seguidoras. Bom, a partir disso, é importante nós falarmos um pouco sobre as finalidades então dos presentes espirituais. Para que servem? Por que Cristo trouxe isso para nós? Por que eu deveria me interessar por esse assunto? Por que presentes espirituais têm a ver com a minha vida hoje, com o que eu estou passando hoje?
né, com o fato de morar onde eu moro e ter a família que eu tenho e trabalhar no local onde eu trabalho e participar de uma comunidade como a CJP. Qual a finalidade dos dons ou dos presentes espirituais que Jesus trouxe para nós? Eu quero passar com vocês alguns itens para nós entendermos essas finalidades. O primeiro é que a finalidade é nos incluir na alegria da caminhada de fé em Jesus Cristo, tornando-nos filhos de Deus. A primeira finalidade que eu quero destacar aqui para nós é que esses presentes servem para nos trazer alegria numa caminhada de fé, nos trazer alegria no nosso relacionamento com Cristo, nos trazer alegria ao desfrutarmos da fé, nos trazer alegria para nós caminharmos como comunidade. Ou seja, em tudo que eu fizer, uma vez que eu desfrute desses presentes, a marca, ou a finalidade desses dons, desses presentes, é trazer alegria nessa minha caminhada com Deus. Em segundo lugar, a finalidade que eu quero destacar é trazer a nossa rotina de vida à realidade de Deus. Uma das coisas que Jesus veio trazer, e por isso eu destaco como uma das coisas mais importantes que Ele trouxe para nós, é de que uma vez que esses dons começam a atuar na nossa vida, a gente passa a lidar com as coisas ou com as nossas atitudes e rotinas com uma característica diferente. Como se nós estivéssemos olhando de forma diferente, tocando de forma diferente, porque nós começamos a fazer não apenas pela realidade que vemos e que fomos criados, mas por uma realidade de Deus. Nós começamos a perceber no nosso dia a dia não só a minha capacidade, mas a capacidade de Deus. Eu começo a ver não só o meu poder, a minha forma de fazer, mas a presença de Deus agindo comigo. Há uma expressão muito interessante na Bíblia, que quando fala que Deus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Eu acho muito interessante isso, porque quando nós olhamos os reis hoje, ou os governantes do mundo todo, quem é que está acima deles? Quem é que pode agir para que haja relacionamento bom e concordância entre eles? Existe alguém no nosso plano terreno? Não necessariamente. A gente cria instituições como a ONU, mas será que ela é tão soberana assim sobre os países? Nós temos visto, por exemplo, no caso atual da Coreia do Norte. Esse instituto, essa instituição que nós elegemos como soberana, tem conseguido agir? Quem é o superior dessa capacidade humana de organizar as coisas? A Bíblia vai dizer que existe alguém que é acima. E esse acima é Deus. Da mesma forma dos exércitos. Imagine todo o poder bélico que existe dos Estados Unidos e dos outros países. Quem é que está acima desse poder bélico? Qual é essa força maior que está sobre tudo? E aqui que nós começamos a ver que quando nós estamos exercendo e desfrutando dos presentes espirituais, nós estamos trazendo essa realidade, daquele que é superior, daquele que tem uma capacidade a mais do que o ser humano, para dentro do nosso dia a dia. Ou seja, os céus começam a se manifestar através de nós. A gente não vive só com a terra, mas a gente começa a experimentar coisas dos céus. Existe um hino antigo na igreja, na história cristã, que chama chuvas de bênção. Chuvas de bênçãos teremos. Ou seja, existem gotas, ele fala no hino, gotas benditas já temos. Essas gotas de algo que extrapola o natural, que começa a fazer parte da nossa vida. Então, uma das finalidades dos dons é exatamente trazer as características e questões e formas do céu resolver as coisas para a terra. Uma terceira característica, então, ou finalidade dos presentes espirituais é a edificação pessoal e comunitária. Os dons têm o intuito de trazer para nós crescimento, trazer maturidade, trazer sabedoria para tudo que nós vamos fazer. Em especial, enquanto nós vivemos como comunidade, ou seja, quando nós estamos reunidos num trabalho, isso edifica também a comunidade. Nós vamos falar sobre isso nos próximos domingos, mas Deus distribui os dons, não todos os dons para uma pessoa só, mas Ele distribui entre a comunidade, de forma que nós somos complementares. À medida que eu tenho um presente e você tem outro, quando a gente soma esses presentes, o resultado é extraordinário. Então,
A finalidade, uma das finalidades dos presentes espirituais é trazer crescimento pessoal. E eu volto a te perguntar, você sabe quais são os presentes espirituais que Cristo trouxe para você? Você tem isso muito claro? Tem vivido a partir disso? Ainda, como finalidade, nos ajuda no cumprimento da vontade de Deus. Os dons também são como aquele líquido dos ursinhos. Vou falar errado. Vou fugir a memória. Gummies. Errei? Mais ou menos isso? Quem assistia isso, gente? Por favor. Lembra? O líquidozinho que você tomava, eles tomavam e pulavam mais alto, conseguia cumprir as suas missões. Os presentes espirituais são quase que isso, nos dando maior capacidade, nos auxiliando no cumprimento da missão ou na vontade de Deus para a nossa vida. Sabe aqueles momentos em que você fala assim, puxa, fazer isso que eu entendo ser a vontade de Deus está muito difícil? São nesses momentos que os dons, os presentes espirituais, vêm para nos auxiliar nessa caminhada. Assim, os dons ou os presentes espirituais são fundamentais para a nossa vida. Devemos entender os presentes espirituais como algo fundamental para a nossa vida e compreender que não posso continuar vivendo sem conhecer e exercer os meus dons, os presentes espirituais. Como tem sido a sua caminhada? Seu exercício de fé? Se esses dons não se manifestarem, você certamente terá muitas dificuldades para exercer a sua vida cristã. A começar pelo nosso formato aqui hoje. Se eu não estivesse usando os presentes espirituais que Deus me deu, como é que nós compreenderíamos a palavra como igreja? Vocês e nós que estamos aqui só estamos tendo acesso porque alguém, ao longo da história, não só a mim, mas outros que colocaram um trabalho para que a Bíblia existisse, para que existisse tantas coisas, e então tivéssemos um encontro como o de hoje. Só porque os dons, os presentes estão sendo exercidos e nós temos essas condições. Assim, eu quero fazer então um exercício com você agora. Vamos imaginar como seria uma vida sem dons. Se nós já entendemos que eles são fundamentais, o que seria uma vida sem esses dons? Uma vida cristã sem a compreensão e o exercício dos dons é uma vida muito aquém do que Deus tem para cada um de nós. Sem o uso dos dons, você terá grandes dificuldades na edificação da sua vida e em servir outras pessoas para que os propósitos para a sua vida se cumpram. Existe uma questão em aberto para todos nós. E eu sei porque muitas vezes, conversando com as pessoas, é difícil você encontrar alguém que saiba responder ou saiba dizer a que veio a existência. Para que você existe? Qual o propósito da sua vida? Para que Deus te criou? Você já percebeu que muitas vezes nós temos dificuldades com essa resposta? E não sabemos dizer para que eu vim. Na verdade, às vezes a gente se envolve com algumas coisas e começamos a intuir, deve ser por isso. Deve ser por aqui. A ausência da nossa compreensão e exercício dos dons nos impede de responder essa questão. Porque à medida que nós vamos conhecendo os dons, nós vamos percebendo a direção que Deus tem para nós. Vou dar um exemplo para nossa compreensão. Por exemplo, uma das coisas que Deus me chamou a fazer é ser pastor. Adianta eu tentar ser pastor sem conseguir ler e entender a Bíblia? Não dá. Adianta eu ser pastor sem que Ele tenha compartilhado comigo um dom de conhecimento, de sabedoria? Quando alguém viesse, pastor, você pode me atender? Tenho algumas coisas para pedir conselhos ou saber como agir. Se esses dons não atuarem, como é que eu vou conseguir ajudar essas pessoas? Os dons servem para isso. Imagine se eu não tivesse esses dons, como é
que a minha vida continuaria a servir numa atividade pastoral. Portanto, eu consigo compreender a que Deus me chamou, os propósitos da minha vida, à medida que eu vou percebendo esses dons em mim. Ainda, nós temos que perceber que uma vida sem dons traz para nós as seguintes características. Sem dons, eu tenho um descontentamento no meu relacionamento com Deus. Isso não ativa o meu coração para buscar. Eu percebo uma frieza no convívio comunitário da igreja. Porque se a igreja não exerce dons, do que vale o nosso encontro? Para que serve? Quais são os propósitos? Na verdade, nós temos um desafio como comunidade aqui. Vivemos todos no exercício dos nossos dons. E muitas das dificuldades que nós temos como igreja é porque talvez 95% ou 90% de nós não estão exercendo os dons, os presentes que Deus trouxe para a sua vida. E então a comunidade sente a falta. E ela não é uma comunidade ativa que consegue realizar tantas coisas, porque existem muitos presentes que não foram abertos. Ainda, na falta do exercício dos dons, você sente falta de desejo por crescimento pessoal na sua fé e na vida cristã. Se você não está exercendo, não desembrulhou esses dons, você não consegue encontrar alegria em participar das coisas. Você já se percebeu em algum momento com essas questões? Com essas coisas acontecendo na sua vida? Frieza, falta de vontade, de desejos pela vontade de Deus, um descontentamento. Eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que Ele tem para mim. Ainda, maior vulnerabilidade para as questões contrárias a Cristo. Você está mais suscetível a buscar outros tipos de experiências e não a vontade de Deus. Porque você não tem dado vazão àquilo que Ele deu para você viver. Ainda uma dinâmica comunitária ruim, ou muito aquém do que você deveria ser ou ver numa igreja. Uma dinâmica comunitária ruim. Se você não consegue dedicar os seus dons, ajudar pessoas, servir nas áreas que o Senhor te deu para servir. Você passa a viver aquém e não consegue desfrutar da alegria de viver numa igreja. Portanto, a vida sem dons espirituais cria um caos, gerando separação de Deus, frieza, falta de sentido e desânimo permanente diante do Senhor. A minha pergunta para você: você tem vivido, tem sustentado a sua vida pelos dons que os outros têm exercido para te abençoar, para te servir, para te manter em pé? Ou você tem exercido os dons, os presentes que Deus compartilhou pessoalmente com você? É fácil, nos dias atuais, nós desenvolvermos uma fé consumista, em que eu me disponho a ir e sugar tudo que o outro está oferecendo. Eu vou numa igreja que tem a melhor pregação, então eu pego aquela pregação para mim e vou embora para casa. Vou numa outra que tem um bom louvor, uma boa música, e eu pego aquilo e trago para mim e vou embora para casa. E eu vivo uma vida de consumo religioso em várias esferas. Mas os dons estão ali. Não são os seus que estão em exercício, mas os dos outros. Agora, Cristo nos chama a desembrulhar os presentes que Ele compartilhou a cada um de nós. E começarmos a perceber esses dons edificando a nossa vida. Faz sentido até aqui? Com isso, gente, eu quero trazer o texto bíblico de 1 Coríntios 12, versos de 1 a 3, que diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, Paulo está ensinando à igreja, aos cristãos que estavam na cidade de Corinto. Sobre isso, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está trazendo uma preocupação para com aqueles cristãos que faz sentido para os dias de hoje. Nós não devemos ser ignorantes. Nós não devemos
deixar esses presentes fechados, devemos desembrulhar. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus, ou afaste-se Jesus, sai de perto. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo está nos ajudando a perceber aqui que existe uma chance de nós vivermos ignorantes diante dos presentes de Deus para nós. E que esse exercício faz com que nós nos aproximemos dos outros tipos de propostas de vida, como ele cita aqui, os ídolos. Agora, ele também afirma uma coisa importante. Ele diz que ninguém consegue dizer de forma sincera, honesta no seu coração, Senhor Jesus, chamar Jesus de Senhor, sem que tenha, de alguma forma, recebido um presente espiritual. E eu quero, a partir disso, então, trazer para nós o primeiro presente espiritual da nossa série. Eu quero que hoje, ao terminarmos essa reflexão, você conheça e desembrulhe esse presente e viva, experimente e exerça isso na sua vida. O primeiro presente, onde tudo começa, nós encontramos em João 1, versículos 12 e 13, que diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O primeiro presente espiritual, onde tudo começa, de onde derivam os outros presentes espirituais que nós vamos trabalhar nos outros domingos, o primeiro presente espiritual é o poder de Deus de transformar você num filho, numa filha dele. Esse é um presente extraordinário que Cristo tem nos oferecido. E o texto bíblico vai nos dizer que todos quanto receberam, todos quanto abriram a porta do coração, todos quanto colocaram um assento na mesa do centro da sua vida e disseram: esse é o trono da minha vida, pode sentar aqui, pode governar. Todos os que disseram isso a Jesus Cristo receberam o presente de se tornarem filhos. Foram adotados, uma adoção aconteceu. Nós somos chamados a sermos não simplesmente criação de Deus, assim como uma árvore, assim como os céus, como os pássaros, os mares, mas nós recebemos dele uma adoção em que nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos. E não sei se você está conseguindo fazer conexão, mas o único que é chamado de filho de Deus foi Jesus Cristo. E nós sabemos do poder que Jesus Cristo exerceu sobre a humanidade, da sua autocapacidade e da forma como Deus o tratou. E aqui o que João está dizendo para nós é que aquele que recebe Jesus Cristo, aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor, recebe um presente de ser recebido por Deus como filho. Eu não sei o quanto isso está impactando você, mas a verdade é que isso é algo extremamente profundo. Eu não sei se você já passou por alguma situação constrangedora por não ter uma credencial para entrar em algum evento, ou em algum tribunal, ou em alguma situação de festa. Mas imagine você chegando numa festa importante sem convite. Você vai todo arrumadinho, e chega lá, alguém olha para você, de cima e embaixo, e diz: não, aqui você não pode entrar. E o que nós estamos vendo nesse texto é que Deus, ao olhar para esses que recebem Jesus Cristo, olha de cima e embaixo e diz: pode entrar. Mas você não vai ficar sentado em qualquer lugar. Você é filho, você pertence a essa família. Na mesa há um lugar para você. Você pode desfrutar do banquete. Você tem acesso à herança. Tudo que é meu é seu. Tudo que eu posso fazer para te ajudar, eu farei. Eu vou estar com você sempre. Nós temos um pacto familiar, de sangue, de criação, de forma que eu, Deus,
o Todo-Poderoso, o Santo, o Justo, o Fiel, considero você meu filho. Nem sempre as nossas relações humanas de pai e filho, mãe e filho são boas. É ou não é? Nós, como filhos, muitas vezes imaginamos e desejamos dos nossos pais que eles tenham uma postura exemplar, de excelência. Mas não é sempre assim. Nem sempre nós encontramos isso dos nossos pais e mães. Mas em Deus nós encontramos. Aquele pai presente. O pai que não nega o braço estendido. O pai que se dispõe a nos mentorear. O pai que quando mexe com a gente, ele se levanta e põe limites. O pai que nos protege do mal. O pai que nos ajuda na educação. O pai que sonda o nosso coração. O pai que nos perdoa. O pai que nos faz continuar. O pai que quando nós caímos, segura a nossa mão e fala, tenta de novo. O pai que é presente. O pai que é amoroso, que é conselheiro, que não mede esforços para que nós cresçamos e nos tornemos pessoas mais parecidas com Ele. Esse é o Pai por excelência. Que ao ver nós, todos nós recebendo o seu Filho, diz, eu te faço filho, eu te faço filha. E essa é uma relação que nunca termina. Uma vez que você é filho, uma vez que você é filha, você sempre será. Eu não sei se você tem passado por alguma situação de já ter entregue sua vida a Cristo e acha que está distante dele, ou acha que isso já se rompeu. Mas para Deus, você continua e continuará a ser filho e filha. E Ele sempre vai te receber assim. Ele também te dá tempo para decidir uma série de coisas que você acha importante. Mas Ele é Pai presente. Ele não demora a vir. Quando precisa, Ele corrige. Quando precisa, Ele disciplina. Quando precisa, Ele ama. Quando precisa, Ele abraça. Quando precisa, Ele joga para cima, faz festa, celebra, doa. Às vezes Ele tira coisas, mas pensando no nosso crescimento. Esse é o primeiro presente espiritual de Deus para você, sem o qual nenhum outro é possível, e que você deveria começar a desfrutar, que você deveria começar a falar com Ele em oração, dizendo, o Senhor é meu Pai, me ensina a ser filho, me ensina a ser filha e desfrutar de quem o Senhor é. Com isso, o primeiro presente que precisamos compreender e vivenciar é o poder de nos tornarmos filhos de Deus. É esse poder que nós precisamos experimentar. Ainda, é este presente que foi inteiramente pago por Jesus Cristo. Um sacrifício que a humanidade já ouviu falar, que foi o sacrifício na cruz. Mas foi esse ato que já aconteceu na história e não há nada que nós possamos fazer para anulá-lo. É Ele que nos concede a nossa relação extraordinária com Deus, o Criador, que é poderoso, amoroso, presente, todo sabedoria, todo justiça, todo santo, todo interessado em estar conosco e nos salvar. Quem pagou o presente, porque o presente era caro e ninguém tinha condições de pagar tão alto preço, foi Jesus Cristo. E é por causa disso que nós nos achegamos a Jesus e dizemos, eu te agradeço, o teu sacrifício me salvou. Sem esse dom inicial, esse presente inicial, não temos como desenvolver relacionamento com Deus. Tampouco receber quaisquer outros presentes dele. Tudo começa aqui, gente. E nós sermos considerados por Deus seus filhos. Este presente espiritual concede a nós algumas coisas importantes. Portanto, a ciência do primeiro presente nós já temos.
E agora, o que ele traz para nós de benefícios? Em primeiro lugar, compreensão dos nossos atos de rebeldia contra Deus. Esse presente de nos tornarmos filhos faz com que nós estejamos de frente para Deus. E ao estar diante desse que é Deus Santo, a gente olha para a nossa vida e fala, como eu sou rebelde, como eu sou mau. Ele nos faz perceber a natureza que temos e que precisamos de ajuda. Causa-nos um desnudamento do nosso ser diante do juiz, justo que tudo sabe a nosso respeito. Esse presente faz com que o nosso ser passe por esse descascar das camadas de falsidade, de impostores que nós colocamos sobre nós. Faz com que a gente se volte para a nossa identidade criada por Deus. Porque se tem uma coisa que Deus não quer de nós, é que nós tentemos ser outra pessoa que Ele não criou para nós sermos. O que Ele quer é que nós sejamos nós. Quem eu sou. Mas a nossa forma de lidar com a sociedade é criar um monte de impostores que são aceitos nos lugares que nós frequentamos. Quando eu estou com a família, eu faço assim, eu ajo assim, não falo aquilo, eu faço assim. Não conto os meus defeitos. Diante de Deus, não. Ele fala, você não é isso. Vamos falar a verdade? Ainda, esse presente traz para nós a consciência de que precisamos de ajuda de Deus. Todos os dias nós precisamos dele. Em todas as áreas da nossa vida. Ainda nos traz o perdão total das nossas dívidas, impurezas, maledicências, perversidades. O fato de Deus nos dar o presente de sermos filhos, o passado passou. Você não deve mais ficar preso a isso. E Deus nos dá o direito de vivermos livres, porque a dívida foi paga. Tem uma coisa na nossa sociedade que nós não sabemos lidar direito, não é? Quando alguém, um criminoso, ao cometer um crime, é condenado, é preso, cumpre a pena, você já percebeu como nós temos dificuldade de perdoar essas pessoas? Ele já cumpriu a pena, mas nós continuamos a condená-los. Todo mundo tem direito de nova chance, depois de cumprir a sua pena. E no nosso caso, desse presente espiritual, Cristo pagou a penitência. Ninguém mais deve ser cobrado por isso. Ninguém mais deve ser acusado por essas questões. A palavra diz que se estamos em Cristo Jesus, já não há condenação para nós. Sabe aquela situação vergonhosa que talvez você traz com você na memória, no coração? Em Cristo isso já foi perdoado. Se alguém um dia ousar falar ou acusar você de alguma coisa nisso, você tem autoridade e liberdade para dizer, meu querido, eu já fui perdoado por quem deveria me perdoar. Isso não me acusa mais, não me envergonha mais. Eu tenho uma nova vida. É isso que o perdão de Deus traz para nós. Ainda, reconcilia-nos com Deus, tornando-nos nova criatura, adotada por Ele. A identidade de filhos e herdeiros de Deus, dos sofrimentos de Cristo, de pertencermos, e de herdarmos os sofrimentos de Cristo, mas também a glória que Ele recebeu ao morrer na cruz e ser elevado aos céus. Nós recebemos isso da parte de Deus também, o direito de participar do sofrimento. E ao participar do sofrimento, da glória que vem depois. Vocês pagaram o preço também e sentarão junto com Deus à mesa. E eu quero terminar com mais duas questões. Desperta-nos para um mundo realmente amplo. Eu gosto muito de considerar-me filho de Deus. E como realmente o mundo fica maior. Às vezes já orei assim, Deus, o Senhor é o dono de tudo, não é? O Senhor está em todos os países do mundo, não é? Me concede um visto para ir para tal lugar? Me deixa entrar em tal país? Me deixa desfrutar daquele outro tipo de natureza? Como o mundo é ampliado quando nós somos filhos de Deus.
É claro que Ele vai lidar com a gente com muita sabedoria diante de tudo isso. Mas a nossa visão se amplia. E, por último, esse presente gera em nós um desejo de ter Jesus Cristo como nosso guia, mestre e salvador. Porque Ele que pagou o preço. Eu não sei como você está nisso. Se você tem tido desejo por estar diante de Jesus. Talvez isso esteja acontecendo, você não tenha tido desejo, porque esse presente está fechado. Você não está desfrutando dele. E assim, eu quero trazer duas propostas para nós. Se você já recebeu esse presente espiritual, você está nesse caso de dizer assim: eu já recebi Jesus Cristo no meu coração. Eu já tenho um presente diante de você. Queria convidar você para que hoje você agradeça a Deus por esse tão grande privilégio que chegou até a sua vida. Agradeça a Deus por Ele ter transformado você em filho, filha dele. Honre seu Deus com suas atitudes, esforçando-se para andar sempre na sua vontade. Guarda isso, se você já é cristão. Quero convidar você a agradecer a Deus hoje e se esforçar para viver a vontade dele. Agora, se você não recebeu esse presente espiritual, você fala: eu acho que eu nunca tive esse encontro. Eu acho que eu nunca, de fato, abri meu coração para isso. Eu quero convidar você, então, a fazer isso hoje. Convido você a pedir isso a Jesus Cristo hoje. Abra seu coração e mente nesse momento. E peça esse presente que abre as portas para inúmeras outras alegrias da vida com Deus. Se você não fez isso ainda na sua vida, lembra o texto que nós lemos. Paulo está dizendo que ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo fato dele ter tocado. Se você está sentindo o desejo de fazer isso, eu quero te dar uma boa notícia. Isso só está acontecendo porque Deus está trabalhando em você. Porque Ele já veio na sua direção. Então, se você está nessa situação, eu quero convidar você para hoje, nessa manhã, não perca tempo. Fale para Deus, fale para Cristo. Eu quero receber esse presente de me tornar filho de Deus. E assim eu quero orar com vocês. Convido você a ficar em pé por alguns instantes. Se você quer fazer uma dessas orações, se você está em um desses dois quartos, todos nós estaremos de olhos fechados aqui. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração, num gesto seu para com Deus, e dizer a Ele, fazer a Ele a sua oração. Seja de agradecimento e um compromisso de esforço para viver a vontade dEle. Ou dizer a Ele: vem, Senhor Jesus, eu quero te receber na minha vida. Eu quero desembrulhar esse presente que está à minha disposição. Vamos fazer isso nesse momento. Coloque a mão no seu coração se você quer orar por uma dessas questões. Senhor, aqui nós estamos diante da Tua Palavra, diante dessa reflexão que nós buscamos trazer de forma muito simples, para nós compreendermos esse primeiro presente que é o início de tudo diante de Ti. Quero pedir, ó Pai, por essas pessoas que estão hoje tomando uma dessas decisões, ou de Te agradecer por inteiro por esse presente extraordinário que o Senhor trouxe para nós, ou se abrindo a Jesus Cristo, para receber a Jesus Cristo como Senhor, e assim viver como filho ou filha do Senhor. Vem sobre elas, ó Pai, que a Sua presença venha fazer sentido, que a Tua presença venha transformar, que a Tua presença venha nos equipar. Nós oramos, ó Pai, entregando tudo nas Tuas mãos,
Oramos em nome de Jesus.